Pais e filhos caminham juntos. E aqui eu também quero me deter um pouquinho nesse quarto princípio. Deuteronômio capítulo 6, versículo 6 e versículo 7 diz assim: e estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Primeira observação: onde é que tem que estar a palavra de Deus? Onde é que tem que estar a palavra de Deus? Onde é que tem que estar a palavra de Deus? Muito bem. E aí o escritor sagrado continua: e as intimarás, ou inculcarás, ou ensinarás a teus filhos, intimarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa. Depois, andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. O que Deus está dizendo? As palavras que eu coloco no coração de vocês, é preciso ser ensinada aos seus filhos em todas as oportunidades da sua vida, da vida de vocês. Primeiro ponto: assentado em tua casa. O que isso nos fala? Quando a Bíblia diz isso, está nos falando de transferência paterna. E o que é e como é que a transferência paterna se realiza? Através do exemplo. Como já falamos, o que você faz, o seu filho observa, a sua filha observa, e isto vai reproduzir. É a transferência paterna. E este ensino que você traz para os seus filhos não é um ensino acadêmico, não é algo formal, como por exemplo ensinar a fazer um cálculo matemático. Não, é ensino de vida para a vida. Você está transmitindo para o seu filho, para a sua filha, vida. A escola ensina lá os cálculos matemáticos, geografia, história, etc. Você também pode ensinar isso aos seus filhos. Não tem problema nenhum. Mas a sua maior responsabilidade é transmitir para eles vida. Você está preparando pessoas para a vida. É uma aprendizagem para a vida. Aquilo que os nossos filhos observam em nós irão reproduzir, ecoará na vida deles, nos seus relacionamentos, a forma que nós tratamos, por exemplo, a nossa esposa, o nosso esposo. Como é que nós estamos como esposo tratando a nossa esposa? Os nossos filhos estão vendo. Mas pastor, não vê não. Vê e sente. Não é só ver não, vê e sente. Vê e sente. Mesmo que esconda. Então, os pais que vivem em constante conflito, desrespeitando um ao outro, que não conseguem dialogar, não conseguem sentar, não conseguem conversar, e o que sai da sua boca são apenas agressões, palavras duras, palavras ríspidas, mentiras, acusações, ofensas, agressões psicológicas, agressões físicas. Qual é a autoridade que esse pai, que esta mãe terão para aconselhar ou disciplinar os seus filhos? Não tem autoridade. Não tem autoridade. Não tem como disciplinar. Que vai adiantar a conversa do pai e da mãe com aquela criança quando ela erra, se ela está vendo os pais errando dentro de casa, irmãos? Que vai adiantar? Não adianta. Efésios capítulo 6, versículo 4: e vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai na doutrina e admoestação do Senhor. Esta é a minha responsabilidade. Esta é a sua responsabilidade. Criais na doutrina e admoestação do Senhor. Observe, como é que agora eu, tratando mal a minha esposa, agredindo a minha esposa, vou poder criar o meu filho, a minha filha, na doutrina e admoestação do Senhor?
A agressividade na família é uma coisa que vai muito mais profunda do que aquilo que muita gente imagina. Mas vai muito mais profundo mesmo. A agressividade é o resultado ou é a geradora do que eu chamo de CMF. Sabe o que é CMF? Ciclo de maldição familiar. Casal, quando entra nisso aí, a família, quando entra nisso aí, entra um ciclo de maldição familiar. Não sei se vocês já viram, já sabem o que é hamster, é aquele ratinho. E já viram que eles ficam rodando em uma roda o tempo todo ali, e não sai do lugar, e a roda fica girando? Assim é a família que entra nesse ciclo de maldição familiar, que é gerado por agressões. E essas agressões desagam nos filhos. Essas agressões, muitas vezes, elas acontecem em razão de que o esposo, que é esposo agora, veio de uma família já de agressão e casa-se, e ele traz aquela cultura de agressão, de desrespeito, aquela cultura negativa para a sua nova família. E quando os filhos nascem, já nascem dentro daquilo. O anormal para eles é harmonia, é paz. O anormal para eles é o diálogo. O anormal para eles é o carinho, é a afeição, é o respeito. Isso é normal. O normal é a agressão. O normal é a briga. Então, irmãos, o ciclo de maldição familiar é algo que a família entra e a partir dali vai alimentando aquele ciclo. Quanto mais vive, mais alimenta. Quanto mais vive, mais alimenta. Não é nem uma brecha no mundo espiritual, é uma cancela totalmente aberta. Aquilo ali passa a ser uma arapuca do diabo, uma cilada do diabo. E a grande miséria, a grande desgraça de estar dentro do ciclo de maldição familiar é que esses filhos criados nesta família amanhã vão casar, constituir outras famílias do mesmo jeito. E aí este ciclo se perpetua, vai passando de uma geração para outra geração. Você conhece alguma família que é assim? Conhece alguma família que vive em guerra o tempo todo? Que o esposo não respeita a esposa não respeita o esposo? Conhece alguma família que a esposa, argumento que a esposa tem é fazer greve de sexo, para o esposo fazer o que ela quer que faça? Agride um ao outro. Como é que pode ser rompido este ciclo de maldição familiar? Primeiro, abrindo a porta para Jesus. Glória a Deus. Sem Jesus, nada feito. Ele mesmo disse: sem mim, nada podeis fazer. Abrindo a porta para Jesus entrar. A pessoa, quando está dentro dessa violência, desta guerra na família, no relacionamento conjugal, no relacionamento familiar, pais e filhos, só tem um jeito: abrir a porta para Jesus. Jesus diz lá em Apocalipse 3:20: eis que estou à porta e se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. A única forma, é o primeiro passo que você precisa dar para romper esse ciclo de agressão: abrir a porta para Jesus. Reconhecer que só Ele pode mudar isto. Segundo, abrir a porta para o diálogo. O diálogo é a grande ferramenta que Deus nos deu. A capacidade de conversarmos, de ajustarmos, de construirmos pontos de entendimento.
e sentarmos com a esposa, com o esposo, com os filhos e dialogarmos. Chega! Esta violência, esta guerra, esta agressão, esse desrespeito, para aqui. Terceiro, abrir o coração para o perdão. É necessário perdoar e ser perdoado. E muitas vezes, e aqui eu falo para os crentes, muitas vezes nós oramos o Pai Nosso 365 vezes no ano. E diz: Senhor, me perdoa assim como eu perdoo aquele que me ofendeu. Não pense em meu filho. Não penso em mim que ofendi a minha esposa, em mim que ofendi a minha filha. Eu passo a achar que por ser esposa, por ser filho, por ser filha, não tem problema nenhum. Tem. É uma pessoa. É a igreja de Cristo Jesus. Menina dos olhos de Deus. Abrir o coração para o perdão. Irmãos, eu sei que para muita gente perdoar é difícil. Eu conheço alguns irmãos, poucos, que me confessam: pastor, para mim é difícil perdoar, eu tenho que lutar para perdoar. Eu tenho que ir para um jejum, para oração, para perdoar a pessoa. Para outros é mais fácil. Pela sua própria natureza já perdoa normalmente. Eu sei disso. Mas se nós não perdoarmos, e ficaremos nesse ciclo de violência, de maldição familiar. É necessário perdoar. O apóstolo São Paulo, ele escreve em Colossenses capítulo 3, versículo 12 e 14. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revista-se de amor, que é o elo perfeito. O perdão é a grande dinamite que você põe lá no ciclo de maldição familiar, e que ela explode e destrói todo aquele ciclo. Quando você libera o perdão, você está liberando uma força poderosa que diabo nenhum consegue segurar. É fácil perdoar? Não, não é fácil perdoar. Mas é algo que está na nossa mão para nós realizarmos. Perdoar. Portanto, ensinar assentado em casa significa uma transmissão de modo de vida que vai moldar o caráter dos filhos. E aí a palavra continua, o versículo continua dizendo: e andando pelo caminho. Andando pelo caminho significa nós pararmos para refletir como está o procedimento, o nosso procedimento nas nossas atividades do dia a dia. É o caso, por exemplo, do pai, que alguém chega na casa, bate na porta e o pai diz ao filho: vá ali, atenda. Se for fulano, diga ele que eu não estou aqui não. Como é? Ou aquela mãe que se formou em professora, depois fez mestrado e depois doutorado em fuxico. E aí eu pergunto: como é que pode querer que os filhos não sejam também fuxiqueiros, maldizentes, caluniadores? Como? O pai que contrata o pedreiro, o pintor, coitado do profissional, e manda fazer um serviço em casa, e de sexta-feira venha receber, e ele vai e não tem o dinheiro, e na outra sexta não tem, e na outra. E aí o filho, a filha vê o pai enrolando, o profissional foi lá e deu o dia dele de trabalho. É assim mesmo, né? É assim? Tem algum pedreiro aqui, ou pintor, ou eletricista? Isso acontece com você, meu irmão? Então, irmãos,
como é que está o nosso ensinar assentado em casa? Como é que está a nossa transmissão de vida para os nossos filhos no dia a dia, nos nossos tratos? No exemplo que a gente dá. E aí vem ir andando pelo caminho, né, que trata deste procedimento, que fala de santidade. Mas pastor, isso é santidade? Isto é santidade. Ensinar andando pelo caminho significa dar bom exemplo com os acordos que realizamos. A Bíblia chama isso de santidade. Não é uma santidade que você vai ficar meditando ali. Não, é a santidade prática. Paulo fala isso em Efésios, no andar, no caminhar, no proceder, no agir, na forma de ser. E aí Paulo diz, aquele que furtava não furte mais, aquele que roubava não roube mais, antes trabalhe. Aquele que mentia não minta mais, antes fala a verdade. Aquele que acertava e não cumpria, deixe de fazer isso, acerta e cumpre. Está lá em Efésios capítulo 4 e capítulo 5. Santidade, sem a qual ninguém verá o santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. Olha aí a coisa complicada. Então, irmãos, qual é o exemplo que nós estamos dando para os nossos filhos? E aí o texto continua, eu já estou concluindo, porque não dá mais para continuar, já são daqui já 10 para 9, nós ainda precisamos orar. E deitando-se, assentado em tua casa, caminhando, levantando-se, andando pelo caminho e deitando-se. Deitando-se fala do final do dia. Você já pensou quantos pais perdem a oportunidade de ensinar aos seus filhos nesse momento? O momento em que todos chegam da escola, o momento em que ele chegou do trabalho, em que ela chegou do trabalho. Mas perde a oportunidade por causa da televisão, por causa da série que está passando, por causa da internet, por causa da novela, do Jornal Nacional e de outros jornais aí. Perdem essa oportunidade, a oportunidade de estar todo mundo junto e deitando-se. Esse momento é o momento que nós precisamos parar para meditar na importância das fases dos nossos filhos. Qual é o investimento que você está fazendo na criação e educação dos seus filhos? Quanto tempo você está gastando nisso de forma séria, de forma acertada, de forma organizada, de forma trabalhada, de forma estratégica? Sabe o que é isso, irmão? Inculcar a palavra de Deus nos nossos filhos, deitando-se nos momentos oportunos, no momento certo, deitando-se. Nós temos que aproveitar esses momentos, essas fases do nosso filho. Temos que, em cada momento, ensinar de acordo com aquela fase, com aquela faixa de idade, o entendimento deles. Mas não podemos querer que criança seja adolescente, ou que adolescente seja jovem. Não. Você tem que tratar criança como criança, adolescente como adolescente e jovem como jovem. E levantando-se. E aí encerra o versículo, e também o meu tempo. E levantando-se, diz esse versículo. Como é que você está se levantando de manhã? Você já viu que tem muitas pessoas que têm um hábito negativo? E quando eles se levantam de manhã, eles já começam a reclamar? Conhece alguém pessimista, negativo? São os profetas do desânimo. Quando se aproxima de você, você diz assim, lá vem miséria. Já deixou a mente ser contaminada completamente. Você sabia que a maioria das nossas batalhas a gente ganha aqui e perde também aqui? Na mente, no pensamento. Basta você ler a Bíblia, você vê, por exemplo, quando você lê a Bíblia lá em Filipenses 4:8, o que é que diz? Filipenses 4:8.
Paulo diz assim: finalmente, irmãos. E aí ele começa a mostrar o que é que deve nutrir a sua mente. Não é a notícia ruim. O que é que deve alimentar a sua mente? Aí Paulo diz: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude, se algum louvor existe, seja isto que ocupe o pensamento de vocês. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque a sua condição psíquica, a forma que você levanta, influencia toda a sua família. Como é que você está acordando seus filhos? Como é que você está acordando a sua esposa? Como é que você está acordando ela? Não diga agora não. É necessário nós entendermos isto, porque isso se torna hábito na nossa vida. O homem é um ser de hábitos. Isso se torna hábito na nossa vida. Um hábito negativo ou um hábito positivo. Mas é hábito. Você já ouviu dizer que o hábito faz o monge? Mas assim como nós podemos adquirir o hábito, nós podemos também tirar ele da nossa vida, ou não podemos? Já pensou você levantar de manhã, olhar assim para o espelho e dizer: que lindo este dia, que dia maravilhoso, hoje vai ser um dia de vitória para mim. Hoje vai ser um dia de vitória para minha família. É maravilhoso, não é? Mas às vezes a gente deixa que o negativismo tome conta da gente. Mas é preciso mudar, irmão. Sabe por quê? Porque Colossenses capítulo 4, versículos 5 e 6 diz assim: andai em sabedoria para os que estão de fora, remindo o tempo. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saiba como vos convém responder a cada um. Nós precisamos refletir como é que nós estamos. Refletir como nós estamos como pais. Como nós estamos como crentes, como servos de Deus. Como nós estamos como filhos. Muitos filhos são acordados com palavras ríspidas, secas, destituídas de amor. Não é com carinho. E aí você gera na criança um sentimento de abandono, de insegurança. E isso muitas vezes a pessoa faz, não é porque a pessoa é ruim, não. É porque a pessoa já trouxe da família dele lá atrás esta forma de ser e não parou para refletir. Mas quando ele parar e ela parar para pensar, eu estou errado, aí muda. Porque aí deixa Cristo entrar, abre o coração, a porta para o diálogo e abre o coração para o perdão, pronto, resolve tudo. Resolve tudo. Acaba o ciclo da maldição familiar. Paternidade responsável é uma atitude da mente. Da mente, não é algo assim, não, no dia que eu senti, eu mudo. Não existe isso. É decisão. Você ouve a palavra, reconhece que está errado e decide mudar. Eu vou mudar. Para eu mudar, eu preciso de Jesus. Para eu mudar, eu preciso do Espírito Santo. Para eu mudar, eu necessito de uma ação de Deus. Porque até hoje eu andei assim. Mas eu preciso melhorar. Eu preciso melhorar. Eu não sei se tem aqui algum irmão ou irmã que precisa melhorar. Algum amigo visitante que precisa melhorar e acha que precisa de uma oração. Se tiver, eu quero lhe convidar para vir aqui.